Olá, clientela! Se você chegou até aqui é porque quer saber o que realmente habita as páginas do livro It, a Coisa de Stephen King. Não a versão resumida das telas, mas o horror completo e denso que o autor faz questão de construir. Aqui faremos uma imersão total, um mergulho nos esgotos da literatura para entender a entidade conhecida como Pennywise. Mas atenção, Pennywise é só um nome que ele usa. Sua verdadeira natureza é algo muito mais antigo e aterrorizante. Vamos destrinchar cada aspecto com base exclusiva no cânone de mais de 1000 páginas de Stephen King. Então, recomendo pegar uma pipoca. E vamos começar. Vamos começar pelo começo absoluto. A coisa não é um fenômeno terrestre. Sua origem é cósmica e extradimensional. No livro, através de visões e pesquisas do personagem Michael Halo, entendemos que ela é um ser de plano de realidade completamente alienígena, referido como macroverso ou espaço exterior. Ela é descrita como uma entidade predatória primordial que existia em incontáveis eras. A teoria mais sólida apresentada no livro é que a coisa chegou à Terra em um evento cataclísmico pré-histórico, similar à queda de um asteroide ou uma explosão dimensional, há provavelmente milhões de anos. Esse impacto criou a própria formação geológica que, milênios depois, se tornaria a base da cidade de Derry, no Maine. Ela não escolheu Derry por acaso, Derry nasceu dela. O seu covil, a intricada rede de esgotos, túneis e câmeras sobre a cidade, é na verdade parte do seu corpo adormecido, o local de sua queda. Ela é, em essência, um deus exterior, uma força de caos e destruição que ficou presa aqui, tornando este lugar seu território de caça permanente. E o que esse deus ancião faz aqui? Bem, ele se alimenta. E sua dieta é bem específica: o medo. A coisa é um predador emocional e psíquico. Ele extrai sustento, prazer e poder do medo puro que inflige suas vítimas. E ela é um monstro gourmet. Considera o medo das crianças o mais saboroso possível, por ser mais vívido, imaginativo e menos corrompido pelo ceticismo dos adultos. Isso nos leva ao seu ciclo de atividade. Aproximadamente a cada 27 anos, a coisa entra em um estado de período de vigília prolongada, para se alimentar vorazmente. Esse número não é arbitrário. No livro, está ligado aos ciclos cósmicos e ao próprio ritmo biológico do ser. Durante sua hibernação, ela dorme, mas seus sonhos são pesadelos que vazam para a realidade de Derry, mantendo uma atmosfera latente de pura maldade. Mas tem um detalhe assustador: a presença dela envenena a cidade. Todos os surtos de violência extrema, os linchamentos, os crimes de ódio que acontecem na história de Derry, como o livro detalha, não são coincidência. São a influência maligna dela vazando. Derry é uma cidade intrinsecamente doente, e a coisa é o câncer no centro dela. Os adultos de alguma forma são anestesiados ou corrompidos por essa atmosfera, o que faz com que frequentemente ignorem o sumiço de crianças. Agora, as ferramentas desse predador. A primeira e mais famosa habilidade é a metamorfose absoluta. A coisa não possui uma forma verdadeira. Ela é um ser de pura potencialidade. Sua essência é se moldar, refletindo os medos mais profundos e íntimos de sua vítima. O palhaço Pennywise, ou Bob Gray, é a sua persona preferida, sua isca padrão para crianças, mas é apenas uma máscara. Ela pode se tornar qualquer coisa: o Homem-Lobo que atacou na floresta de Barrens, a temível Mulher de Branco, ou Senhora Sem Rosto, que assombrava a casa Neighborhoods, o leproso apodrecendo sob a ponte, o monstro de pássaros mortos, ou mesmo figuras de traumas pessoais, como o retrato do avô abusivo de Beverly. Essa transformação não é ilusão, ela é física e real, mas é instável.
A forma se mantém pela força do medo da vítima. Porém, por detrás de todas as máscaras, existe a sua verdadeira essência, as Deadlights. Esse é talvez o conceito mais aterrorizante e Lovecraftiano do livro. As luzes da morte são a forma cósmica da coisa. É descrita como uma luz cegante, dançante e pulsante, de uma cor laranja sobrenatural, que existe fora do espaço e do tempo. Olhar para as Deadlights não destrói o corpo, mas aniquila a mente. A consciência da vítima é arremessada para uma dimensão de horror absoluto e incompreensível, ficando presa em um loop eterno de terror, enquanto o corpo permanece em estado vegetativo. A cena em que Beverly é quase consumida por eles é um dos pontos mais altos de horror cósmico na literatura. Além da transformação, a coisa exerce um poderoso controle sobre os habitantes de Derry, especialmente o próximo à sua fonte de poder. Ela possui a habilidade de manipulação da realidade local. Isso significa que ela pode distorcer a física e a lógica para criar cenários de pesadelos ativos, fazer sangue jorrar de pias e ralos, o famoso banheiro de sangue de Beverly, controlar a água dos esgotos para formar mãos e figuras, fazer fotografias, cartazes e pinturas ganharem vida e se moverem, e fazer brinquedos como o álbum de figurinhas de George operarem de forma sinistra. Ela também demonstra poder criar luz e sombra, manipular sombras e criar escuridão anormal, divisão corporal, pode se dividir em partes independentes e menores, como a assustadora cena da mão do ralo, que ataca no porão da casa Neighbors. Controle animal. Usa animais, especialmente pássaros, como espiões e extensões da sua vontade. O ataque dos pássaros a Mike Hellum é um exemplo. Telepatia e sugestão. Consegue se comunicar telepaticamente, injetar pensamentos e pesadelos nas mentes de suas vítimas e atraí-las para armadilhas, como faz com George no início do livro. Regeneração. Ferimentos físicos são temporários e pouco a afetam profundamente. Sua vitalidade está ligada à sua essência cósmica. Diante de um ser tão poderoso, como é possível enfrentá-lo? Então, suas fraquezas não são físicas, mas psíquicas, emocionais e metafísicas. A principal delas é o ritual de Shield. Esse é um conceito central e complexo do livro, praticamente omitido dos filmes. É um ritual antigo e esquecido, uma batalha que acontece no plano mental e astral. Os combatentes, no caso os perdedores, devem enfrentar a coisa num duelo de vontades, onde precisam usar a verdade contra a mentira do monstro. Metaforicamente, eles devem morder a língua da coisa e mantê-la presa, não através de força bruta, mas através de crença absoluta, da coragem e da força do seu vínculo de amizade. O ritual de Shield é sobre enfrentar o terror com a mente, sustentando a sua própria realidade contra a realidade do pesadelo imposto pelo inimigo. Isso se conecta diretamente a outra entidade cósmica do universo de King, a tartaruga. Em It, a tartaruga é mencionada como uma força cósmica benevolente, ou neutra, mas esgotada. Diz que a tartaruga não pode mais nos ajudar e que ela vomitou o universo. Ela representa a criação, o oposto da coisa, que é a destruição. A tartaruga é uma referência direta ao Maturin, do romance A Torre Negra. A ajuda que os perdedores recebem de forma onírica e intuitiva é um eco dessa força criativa. A fraqueza final da coisa, portanto, reside no poder da imaginação infantil, da fé inabalável e da memória compartilhada. Coisas que os adultos de Derry perderam há muito tempo. Pennywise, ou a coisa, transcende a função de um simples vilão. Ela é o símbolo máximo do trauma e do medo que persegue a infância. Ela representa tudo que os protagonistas do Clube dos Perdedores temem. A violência doméstica, que acontece com Beverly, a hipocondria e doença, de Ed, o racismo e o passado de Mike, o peso das expectativas de Stan, a gagueira e incapacidade de comunicação de Bill, o excesso de peso e o bullying de Ben, e a insegurança e o desprezo de Rich. Vencê-la no primeiro ciclo significa superar esses medos infantis. O pacto de voltar a Derry se ela retornasse é um pacto de manter viva essa memória e essa união. O fato de, na idade adulta, eles terem quase completamente esquecido os eventos mostra como o trauma e a magia da infância são reprimidos.
A volta a Derry é uma jornada para recuperar não só a memória, mas a coragem específica da criança que eles foram. A coisa é, assim, o antagonista que força esse crescimento e confronto interno. O horror final do livro não é só a morte física, mas o custo psicológico, a perda da inocência e o preço permanentemente pago, simbolizado da forma mais trágica no ato de Stanley Uris. Em resumo, o verdadeiro Pennywise do cânone literário é uma das criações mais ambiciosas e aterrorizantes do horror moderno. Ele sintetiza o horror cósmico Lovecraftiano, a entidade antiga e incompreensível, com o horror íntimo e psicológico, o medo pessoal e o trauma. Ele não é um assassino com modus operandi, ele é uma força da natureza pervertida, um buraco negro emocional que distorce tudo ao seu redor. Ler It é uma experiência de confronto com essas camadas, é entender que o mal, na visão de King, pode ser tanto uma entidade ancestral quanto a maldade banal que permite seu florescimento. A força dos protagonistas não está em superpoderes, mas na frágil e poderosa conexão humana que elas constroem. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se lembrem, ele vai te fazer flutuar. Vai flutuar também! Vai flutuar também! Vai flutuar também!